para dar atendimento aos nossos irmãos necessitados. E por isso nós vamos começar estudando para nos preparar melhor para poder ser um servidor mais competente para servir a Jesus. Por isso, querido Mestre, nós te pedimos proteção, assistência e direção. Te pedimos que nos ajude a entender, a compreender as palavras, para que nós possamos corrigir os nossos erros, para que nós possamos, Senhor, ter consciência da nossa responsabilidade, do nosso compromisso. E por isso nós pedimos o amparo da espiritualidade, desses benfeitores espirituais que já estão aqui servindo a Jesus e que nós também nos colocamos à disposição para aprender e servir. Abençoa nosso estudo, Senhor, e abençoa também todos os trabalhos que vão se desenvolver nessa noite, sob a proteção do nosso Mestre amado e do nosso Pai querido. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, gente. Nós vamos hoje concluir o estudo que nós estamos fazendo sobre doente, doença, enfermidade física, espiritual e psicológica. Foi muito importante nós entendermos que a doença é um desequilíbrio causado por nós mesmos e que também está em nós a condição da cura. Como as pessoas vêm aqui na casa espírita, porque Deus permite que haja medicina e todas as técnicas possíveis para diminuir a dor, porque Deus não quer ninguém sofrendo sem necessidade. Então, se existe a doença, existe também a técnica para melhorar ou para curar. E existe também na casa espírita o atendimento que é feito através do passe, e esse atendimento também pode ajudar na recuperação. Mas nós vamos ver aqui hoje que essa recuperação precisa, sem falta, da colaboração da pessoa, do paciente. Porque se a pessoa que vem buscar a cura, vem buscar ajuda, isso que eu tô falando é pra gente mesmo também, tá? Se a pessoa vem buscar cura, vem buscar melhora, mas ela não colabora, não faz a parte dela, não se reforma, não muda o ambiente psíquico, não muda os pensamentos, se ela não muda as atitudes, não adianta nada. Nós vamos continuar estudando aqui, nós vamos ver que ela pode tomar 1000 passes que não vão resolver o problema dela, porque tem que partir principalmente da pessoa que está procurando a melhora que ela busca, tá? Aí nós íamos falar hoje sobre, dando continuidade ao nosso estudo, nós vamos falar sobre o mecanismo do passe. Então a pessoa está doente e vem buscar o passe. O que acontece nesse momento? Então o André Luiz vai ensinar o seguinte, que vai se estabelecer entre a pessoa que está dando o passe e aquele que sentou para receber o passe, um clima de confiança, como aquele que existe entre o doente que procura o médico. E aí então vai se criar uma ligação sutil entre o necessitado e o socorrista. E aí esse elo de forças que nós aqui no mundo ainda não compreendemos, vai possibilitar que da espiritualidade verta, Então venha os fluidos necessários, aquilo que vai ser preciso, mas para isso é preciso considerar o mérito tanto de quem está trabalhando para aplicar o passe, quanto naquele que sentou ali para receber o passe. Aí ele vai explicar como vai funcionar o recebimento dessas energias. Então ele diz que quando a pessoa está ali recebendo a energia através do passe, com a supervisão dos benfeitores desencarnados, o próprio enfermo, a pessoa que está doente, na pauta da confiança e do merecimento de que dá testemunho, emite ondas mentais características
assimilando os recursos vitais que recebe, retendo-os na própria constituição físico-psicossomática por meio das várias funções do sangue. Então vejam bem como é que funciona a energia que nós recebemos do passe, como é que ela age em nós. Através do nosso pensamento, nós pegamos essa energia, interiorizamos essa energia e ela vai circular reparando o nosso problema através do nosso sangue. O nosso sangue possui todos os elementos necessários a que as funções do nosso corpo sejam sempre equilibradas e normais. Então, é o nosso sangue que vai fazer circular em nós a energia que nós recebemos do passe para curar aquilo que nós tivermos de desequilíbrio, de desarmonia. Entenderam? Olha a importância da participação da pessoa também. O socorro, quase sempre hesitante a princípio, corporifica-se à medida que o doente lhe confere atenção, porque, centralizando as próprias radiações sobre as províncias celulares de que se serve, lhes regula os movimentos e lhes corrige a atividade, mantendo-lhes as manifestações dentro de normas desejáveis, e estabelecida a recomposição, volve a harmonia orgânica possível, assegurando à mente o necessário governo do veículo em que se amolda. Então, a pessoa que está doente, quanto mais ela confiar na ajuda, quanto mais a vontade dela, quanto mais ela canalizar o socorro para o ponto que está doente, mais ela ajuda a cura a acontecer. E quando não acontece, gente, é porque não há merecimento, né? A pessoa precisa passar por aquilo, né? Quando se estabelece o equilíbrio, a pessoa, através da vontade, continua a mandar na organização física dela para a manutenção dessa saúde. Vamos lembrar sempre que o desequilíbrio, a doença, começa no nosso pensamento. Então, se nós não mantivermos o nosso pensamento equilibrado, sempre elevado, se nós dermos vazão aí aos nossos exageros, paixões, aquilo que a gente ainda traz em nós de defeitos, né, que nós temos que corrigir, se nós damos vazão para isso aí nós desequilibramos o nosso organismo. Eu quero até fazer aqui uma parte para lembrar que nesses dias agora, né, de carnaval, que a gente vê às vezes é que muita gente, a pessoa, ela na verdade carrega aquela inferioridade ainda, mas ela usa aqueles dias do carnaval para liberar tudo aquilo que ela tem vontade de fazer e que ela segura, mas que é dela, para ela dar vazão naquilo, fazer tudo aquilo que ela tem vontade, e depois do carnaval, aí nós vamos ver os resultados dessas atitudes desequilibrantes, desequilibradoras, ressoarem na organização física das pessoas. Então, gente, é muito importante que nós tenhamos consciência de que a manutenção da nossa saúde deve ser uma constante. Não é só enquanto a gente está aqui dentro, não é só enquanto a gente está fazendo o trabalho de assistência, ela tem que ser uma coisa assim constante na nossa vida, tá? Se nós quisermos manter a nossa saúde, né? Aí a vontade do paciente. O que tem a ver a vontade do paciente com a cura dele e a doença? O processo de socorro pelo passe é tanto mais eficiente quanto mais intensa se faça a adesão daquele que lhe recolhe os benefícios, uma vez que a vontade do paciente, erguida ao limite máximo de aceitação, determina sobre si mesmo mais elevados potenciais de cura. Então, a pessoa tem que querer, a pessoa tem que ajudar a trazer a cultura, a saúde, tá? Porque se a pessoa não tomar cuidado, se a pessoa não contribuir, infelizmente ela pode vir na casa espírita, ela pode tomar passe, ela pode fazer atendimento, ela pode fazer o que ela quiser, que ela não vai receber a cura que ela está procurando, não.
Nesse estado de ambientação, ao influxo dos passes recebidos, as oscilações mentais do enfermo se condensam mecanicamente na direção do trabalho restaurativo, passando a sugeri-lo às entidades celulares do veículo em que se expressam. E os milhões de corpúsculos do organismo fisiopsicossomático tendem a obedecer instintivamente às ordens recebidas, sintonizando-se com os propósitos do comando espiritual que os agrega. Então, a pessoa, pela vontade, canaliza as energias que ela está recebendo para o ponto que ela precisa receber atendimento. E aí, essa vontade dela é que canaliza as células do sangue, as células do corpo dela, para restaurar o lugar que estiver doente. É muito importante a gente entender a vontade, tá? Então, se a pessoa sentar ali, ou se a pessoa não se esforça para fazer aquilo que é a parte dela, não adianta o outro querer fazer, porque não resolve nada, né? E aí, sobre o passe e a oração, o que ele vai dizer? O passe, como gênero de auxílio, invariavelmente aplicável sem qualquer contraindicação, é sempre valioso no tratamento devido aos enfermos de toda classe, desde as criancinhas tenras aos pacientes em posição provecta na experiência física, reconhecendo-se, no entanto, ser menos rico de resultados imediatos nos doentes adultos que se mostrem jungidos à inconsciência temporária por desajustes complicados do cérebro. Então, para a criança o passe é ótimo, não tem contraindicação. Para pessoas mais velhas não tem contraindicação. Para todo mundo ele ajuda, mas é mais difícil fazer algum efeito para a pessoa que não tiver o controle do pensamento do cérebro dela. Vamos imaginar que venha uma pessoa que tenha, enquanto ela está no corpo físico aqui, né? Se a pessoa vem e ela está passando por um estado de perda da consciência cerebral, por exemplo, a pessoa que está tendo, aquela pessoa que está tendo mal de, como é que chama aquela doença? Então, mas Alzheimer. Quando a pessoa está com Alzheimer já em estado adiantado, ela não está mais comandando o cérebro dela. Então, você pode aplicar o passe, não tem contraindicação. Mas o efeito daquele passe, ele é diminuído por quê? Porque a vontade do paciente não está ajudando. Então, apesar de receber alguma coisa, o efeito que ela tem desse passe é menor. E aí ele conclui assim: esclareçamos, porém, que em toda situação, em qualquer tempo, cabe ao médium passista buscar na prece o fio de ligação com os planos mais elevados da vida. Porquanto, pela oração, contará com a presença sutil dos instrutores que atendem aos mistérios da providência divina, a lhe utilizarem os recursos para a extensão incessante do eterno bem. Então, não importa, assim, como é a situação ali, né? Se a pessoa tem a condição de ajudar ou não, a pessoa que está dando passe nunca pode deixar de entrar em oração, porque é pela oração que ela se liga aos mentores que vão trazer a ajuda que a pessoa precisa. Senão, não adianta nada, porque lembrem que não somos nós que fazemos nada, né? Para concluir o estudo aqui do livro sobre as doenças, eu vou... Pode? Sim, pode. Sobre o passe virtual. Sim. Eu gostaria de saber se tem o mesmo efeito, se surge efeito. Tudo vai depender do merecimento das pessoas, tudo vai depender de como a pessoa que está ali para receber o passe se posiciona. Lembre que depende muito do pensamento e da vontade. Então, assim, o tratamento à distância, que é o que nós falamos, tratamento à distância, o passe à distância. Quando a pessoa coloca o nome ali, ou quando a pessoa pede... Não, o passe virtual do Instituto André Luiz, que a pessoa emana o passe. Igual a gente faz, né? Pelo computador. Ah, sim. Então, vamos pensar assim, ó. Nada mais é do que um passe à distância. É a mesma coisa, é um passe à distância. Mas então, Flávia, assim, esse passe à distância, você está falando aí que a pessoa tem que querer. Se a pessoa que estiver do lado da botou o livro aqui, alguém botou, e ele não está sabendo, ele não vai ter bem nenhum, então. Vai ter mais benefícios quando a vontade dele ajuda.
Mas não existe, não tem problema. Quando uma pessoa está pedindo por alguém, então você está mandando a energia lá para aquela pessoa, ela vai ser visitada pelos benfeitores espirituais, ela poderá receber mais ou menos de acordo com o mérito dela, merecimento dela. Então fala mais o mérito, não a pessoa desejar não, porque desejar se também. Eu tenho uma mãe evangélica, aí assim, eu não posso nem falar para ela que vou pedir paz, que ela não vai querer. Não, entendeu? Se preocupe. Aí assim, você bota o nome lá e se a pessoa não está sabendo, aí quem faz isso só vai ser o Não, vai fazer o efeito, vai depender do seu merecimento, vai depender do merecimento dela. Por quê? Eu acredito vamos que pensar. Mais merecimento da pessoa. Não, vamos pensar assim também, ó. Se você está enviando passe, não importa a religião da pessoa. O que importa é o amor, é o carinho que você está mandando para ela. Então, assim, ela vai receber um benefício de acordo com o merecimento dela, de acordo com a situação que estiver ali. O benefício que vai ser feito vai depender muito de tudo, como está ali o ambiente. Imagine que você faz uma prece, então vamos usar a sua mãe que você deu de exemplo. Você está mandando ali tanto carinho, tanto amor para ela, os benfeitores espirituais vão até lá, eles vão levar esse sentimento. O que vai acontecer? Todo esse sentimento bondoso, de amor, de carinho, vai envolver a pessoa que está ali para ser beneficiada. Agora, tudo que ela vai receber vai depender mesmo das condições, mas, no máximo, vamos imaginar assim, se tiver algum irmãozinho ali que estiver fazendo algum tipo de... vamos falar que a atuação dele espiritual possa estar prejudicando sua mãe. O que pode acontecer? De repente, um mérito seu faz com que aquele irmãozinho possa ser trazido, retirado dali. Pode falar que eu não acredito que a pessoa está sentada ali e a gente está fazendo um passe nele e que se ele não está desligado por algum problema, ele também vai ter como você falou assim, se ele não vai receber nada, não vai resolver nada, eu acho que resolve. Entendeu? Não é que não vai receber nada, vai merecer, vai depender de como ele estiver ali aberto para receber. Na hora que a gente está estudando aqui a questão do passe, se a pessoa não tiver ali com vontade de receber, não tiver, é como se ela fizesse assim, em cima dela, uma tampa de pedra. Tudo que vai bater ali vai sair para o lado e não vai fazer efeito mesmo. Tem muita gente que não é espírito que vem aqui, que ele não sabe nem o que é passe a primeira vez. Então, assim, ele veio buscando alguma coisa. Pois é. Entendeu? Então, e quando ele assim, senta ali... Tem gente que nem acredita, e tem gente que melhora. Sim. Entendeu? Então, assim, eu sei lá, Por isso que quando o assistido chega aqui, a gente sempre pergunta se é a primeira vez. Se é a primeira vez, a gente pergunta, você sabe o que é o passe? Eu acho que sim. Aí fala assim, não sei. Eu falei, então nós vamos explicar. Aí a gente fala da transfusão de energia, dos espíritos, e que tudo isso vai acontecer se ele quiser. E é para ele mentalizar o que ele veio buscar. E que ele mentalize o que ele veio buscar. Isso a gente faz com todos que entram. Isso, então, ó. Aqui no passe. A pessoa que está presente, você ainda pode falar com ela, mas nós estamos falando, você me perguntou a distância. A distância. Então, a distância, lembre sempre disso, você está com uma vontade, mandando suas energias, seus pensamentos para lá. As pessoas, os espíritos amigos que fazem o trabalho de assistência, eles vão fazer a visita para ela. Agora, o quanto ela vai receber pode ser menos ou pode ser mais, aí vai depender dela, como ela estiver lá. Vai ser menos se a pessoa se fechar e não quiser ser ajudada. Mas ela não tá nem sabendo, pô. Então, olha só. Mas depende muito a postura dela normal. Ela não está sabendo. Não, se a pessoa não quer. Em alguns livros Não da adianta, literatura, adianta. a gente já ouviu casos de espíritos socorristas que chegam em determinados ambientes e falam, nós estamos aqui atendendo o pedido de fulana, que pediu por ele. Entendeu? Porque às vezes a pessoa nem sabe, mas ela precisa. Então, nós estamos atendendo o pedido da fulana, da mãe, da tia, da avó. Eles estão lá.
Às vezes ele a nem está pessoa sabendo. a pessoa que pediu tem um mérito. Intercessão, né? E aquele que foi visitado, alguma coisa vai ser feita em benefício dele, mesmo que ele não saiba. Agora, como nós sabemos, né, tem a questão de sintonia, né? Então, tudo depende da condição da pessoa lá. Quando você estuda sobre o passe, você vê o assistido refratário. Aquele que a energia bate e volta, porque ele veio aqui porque a mulher mandou, porque a mãe quer que ele venha, não sei o quê. Sabe? Aí não acontece nada. Ele veio, mas ele... Né? Tá tudo bem? Vamos ler aqui algumas perguntas que o Chico respondeu. Esse livro aqui, ó, Plantão de Respostas, era Chico respondendo perguntas que faziam para ele no programa de TV. E tem aqui 3 perguntas sobre a doença e a cura. Então, perguntam para ele assim: as pessoas enfermas permanecem enfermas após o desencarne? Mesmo que sejam espíritos claramente iluminados? Ou existem casos e casos? Então, a pessoa desencarnou doente. Ela continua doente? Aí o Chico responde assim: quando contrariamos as leis universais inscritas em nossa consciência e que se baseiam no evangelho de amor do Cristo, adquirimos débitos que se refletem na vestimenta do espírito, isto é, o perispírito. A estadia na carne propicia que o perispírito transmita ao corpo físico esses reflexos negativos, o que implica em uma depuração do ser. Porém, quando a pessoa vivencia esse processo com uma mentalidade negativista, de revolta, de pessimismo, sem procurar a renovação diária para o bem, sem procurar beneficiar aos demais, ela impede esse processo de depuração. É como se fôssemos passar por uma cirurgia e fizéssemos o contrário de todas as recomendações necessárias. Assim, nesses casos, a enfermidade não propiciou significativa renovação íntima diante da vida. Não ocorreu uma modificação interior, ou seja, do padrão mental desse espírito. Ele não soube passar pelo sofrimento. Logo, como não houve a mudança depois da morte, ele continuará plasmando no perispírito o que cultivou em sua mente durante a vida, permanecerá enfermo. Com os espíritos que, independentemente das circunstâncias, vivenciam o Evangelho do Cristo, o processo é completamente diferente. Então, se a pessoa desencarna com uma doença, se durante o estágio de doença ela teve resignação, ela não se revoltou, não teve ódio, aproveitou aquilo como um aprendizado, como um processo de aperfeiçoamento, então essa pessoa, quando desencarna, vamos falar assim, a doença ficou no corpo, o espírito dela, né, o perispírito já conseguiu tirar aquele problema que estava plantado lá. Mas se a pessoa não aproveitou, reclamou, ficou revoltado, não fez nada em benefício de ninguém, se a pessoa não fez nada de bom, ela continua com aquilo quando ela desencarna. Então ela ainda vai precisar novamente voltar, passar por aquele tipo de problema, de reflexo no corpo, da doença espiritual, para ela ir limpando essas chagas que ela mesma causou nela, né? Outra pergunta que fizeram para o Chico: é possível uma pessoa somar em seus pensamentos uma depressão? Ela a tem em consequência do passado ou não? Então a depressão, a pessoa mesmo alimenta, ela traz, ela que causa depressão nela? Isso aí é consequência de passado, depressão? Aí o Chico responde assim: a depressão pode ter como causa a consciência que tem o espírito de débitos passados sob a forma de culpa. Então, às vezes, a pessoa está deprimida porque ela sente uma tristeza, porque ela tem uma recordação, ela não sabe do que, mas alguma coisa triste do passado dela. Talvez sejam coisas que ela tenha feito. Entretanto, não podemos generalizar a afirmação. De qualquer modo, o cultivo de pensamentos negativos, a persistência em baixo padrão vibratório colabora para que esse estado aconteça e até se agrave a ponto de criar um ciclo vicioso. Então, a pessoa que fica mantendo pensamentos tristes, negativos, que fica sempre num baixo padrão de vibração, ela vai alimentando a depressão nela mesma, né? Por outro lado, o pensamento positivo, a força de vontade em elevar o nosso padrão vibratório, o serviço ao próximo, a prática do amor, nos auxilia na manutenção de nosso equilíbrio. Então, para eu fugir da depressão, que está querendo se instalar, o que eu tenho que fazer? Força de vontade, elevar o meu padrão vibratório,
ajudar a fazer alguma coisa em benefício do próximo e praticar o amor que Jesus nos ensinou. Isso vai ajudar a manter o equilíbrio. E a última pergunta aqui. Considerando o grau de merecimento, como se dá a cura nos tratamentos físicos e espirituais? Essa cura é lenta e progressiva ou é rápida? Aí entra a pergunta que você havia feito também, ó. O processo de tratamento espiritual é muito relativo e a cura já é por si a prova do merecimento do doente, sendo que a mesma ocorre muitas vezes de forma rápida. Ao paciente compete a conquista da cura de modo definitivo, buscando seu fortalecimento interior pela reforma moral e prática da caridade. Lembremos sempre que Jesus, após praticar suas curas, recomendava: vá e não peques mais. Então, se a pessoa não muda de atitude, se a pessoa não colabora, aí o que se pode fazer assim em benefício dela é pouco. Não é que não dá para fazer nada, mas é pouco que a gente pode fazer, porque a pessoa tem que estar disposta, né? Mas quando você emite vibrações boas para alguém, lembre sempre daquilo que a gente de vez em quando ouve. Se uma pessoa emite vibrações de raiva para alguém e a pessoa estiver sintonizada no padrão vibratório que ela pegue aquelas ondas, ela vai ficar mal, ela vai se sentir mal. Se a pessoa emitiu vibrações ruins e a pessoa está vibrando num padrão que aquilo não pega a onda mental dela, aquilo não vai fazer nada com ela. Se a pessoa emite, olha, se isso acontece com vibrações ruins, pensem na vibração boa. Se eu mandar vibração boa para alguém, a pessoa vai ser envolvida por aquela vibração boa. Então, de alguma maneira, ela vai ser beneficiada. Se ela tiver, vamos dar um exemplo, se ela tiver nervosa, de repente, por aquela boa vibração que vai envolver ela ali, ela vai se sentir mais calma. Se a pessoa estiver triste, de repente, ela vai se sentir mais tranquila, mais em paz. Então, assim, da mesma maneira que as ondas ruins, as vibrações ruins, os pensamentos ruins causam um mal-estar em quem recebe essas vibrações, as boas vibrações também. Então não tem importância que a pessoa não sabe que alguém está vibrando por ela. O importante é que essas coisas boas vão chegar até ela e alguma coisa poderá ser feita em benefício dela. Tá certo? Tudo depende mesmo assim muito de cada situação. Cada uma é uma situação, né? Aí antes da gente encerrar, agora tem alguém que gostaria de fazer um comentário, perguntar alguma coisa? Aqui o Divaldo Franco, uma de suas falas sobre meditação, ele fala que a depressão ele vem de experiências perinatais e também da genética. Bom, aí assim, como eu não ouvi o contexto todo, né? Então eu não posso comentar a fala dele. Mas isso é uma resposta do Chico. E o Chico diz aqui que pode ser, não é que assim é, pode ser que a pessoa tenha um sentimento de tristeza que venha de alguma lembrança que ela não sabe o que é, mas que ela está carregando porque tem alguma coisa. Mas pode ser porque a pessoa com o próprio pensamento infeliz vai alimentando aquilo, né? Eu estava estudando o próximo texto, que é o atendimento fraterno, e aí as mensagens, né? É um livro do Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do Divaldo, né? E tem mensagens de vários espíritos, Joana de Ângeles, né? De outras. Aí ele diz o seguinte, que nós gostamos muito de alimentar a tristeza. Às vezes a gente tem assim muitas coisas boas, acontece uma ruim, você esquece tudo de bom e você só pensa na ruim. Então assim, ele diz que nós gostamos de alimentar a tristeza. Talvez esse gosto por alimentar a tristeza seja uma das coisas que contribuem para a gente para a gente alimentar em nós o estado da depressão, né? Então assim, cada caso é um caso, não dá pra gente encaixar todos na mesma resposta. Mas essa foi a que o Chico deu aqui, né? Como aqui dentro a gente fala sempre aquilo que
fundamentado, né, em orientações assim. Então, o que eu posso te responder é isso. Eu não posso comentar do Divaldo porque eu não sei todo o contexto dele, mas o que o Chico está explicando é isso, tá bom? Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Sim, André. Então, essa resposta do Chico Xavier, ele mostra esse lado que é importantíssimo para que o espírita, especialmente o trabalhador espírita, fique vigilante. Então você tem um pensamento negativo e vai fomentando aquilo e você vai se reposicionando, né, sob o aspecto de vibração. Mas tem um fato que a gente não pode deixar de anotar. A depressão é uma doença que é provocada por questões enzimáticas, hormonais. Não sei se vocês já conviveram ou convivem com pessoas que sofrem desse mal, né? Mas você tem uma baixa nessa enzima, nesse hormônio, que você tem um sentimento às vezes de prostração. Quando ele baixa mais um pouquinho, os pensamentos ficam confusos. Quando ele baixa mais um pouco, eles ficam trevosos e mais um pouco autodestrutivos. Existe uma correlação entre esses momentos e a medição química, bioquímica, que aí esses momentos estão completamente desassociados do raciocínio. Mas só uma observação, André. Aí não é um resultado? A causa não pode ser, por exemplo, iniciado por um problema de vontade psicológico, envolvimento espiritual, e aí depois o espírito causou o início e depois aí ele ficou assintomático, ficou corporal? Então, não seria isso, sim? Começou lá e depois... Veja só, eu não sou médico, nem mas eu. Por isso o que eu li, a gente vive um momento desse, né? Eu tenho uma pessoa muito próxima que está evoluindo, que sofre de... Está gravando. Não, a depressão não acaba nunca, ela vai e volta, né? E quando a gente vai ler sobre isso, aí você vai perceber o seguinte: existem alguns fatos que os médicos chamam de gatilho. Então, por exemplo, a perda de alguém, a perda do emprego, uma decepção, mas não necessariamente é assim. Você pode ter um quadro de depressão sem que se identifique o gatilho. Então, acho que nesse momento aí, a gente vai guardar um paralelismo com as influências espirituais que nós temos, com as nossas dificuldades do passado. O grande desafio é entender o momento. Sem o químico, vai evoluir, pode evoluir até o suicídio. Né? E isso, assim... Na hora que você fala de depressão, já entra obsessão no meio. Você tem algumas variações, né? O transtorno obsessivo-compulsivo, que está atrelado, a drogadicção, que está atrelada, a bipolaridade, que está atrelada. Então, quando a gente verifica um amigo, irmão, colega de trabalho, o trabalhador, o parente, aí entra o problema, né? Aí nós voltamos aqui, você percebe o seguinte: olha só, a depressão no começo, ela se confunde com tristeza. Ela se retroalimenta. Mas ela não é tristeza. Tristeza é uma sensação normal de quem está com saúde. Se você tem uma dor muito grande e depois é um tempo curto, né? o sol nasce e a vida continua. Depois, se você deixa ela continuar... Já o depressivo não é temporário, ele se retroalimenta, ele só vai... Eu penso, André, assim, você falando sobre isso, porque assim, eu e o João também lê muitos autores. A gente não se apega a um determinado autor, a gente gosta de ler. E eu penso que a ciência, ela está junto, principalmente ela está muito junto com a questão da espiritualidade. A gente não pode esquecer disso. E é isso que você falou, é a ciência também ajudando a gente, né? Mostrando pra gente que também tem o outro lado, né? E quando você fala dessas questões que às vezes vieram lá, de quando você está nascendo, de quando você está sendo gerado, e que às vezes vem alguma coisa também que é genética, que você pegou ali porque você tem esses problemas,
Então eu acho que a gente não pode dissociar a ciência da espiritualidade. Eu acho que em nenhum momento consegue. Luzinete. Só complementando o que você disse, ação e reação, André Luiz, Justamente. é Gente, ó. genética com a espiritualidade. Gente, ó, nós precisamos encerrar, né? Porque tá na hora do atendimento, então vamos deixar para conversar mais. Desculpa, gente, não tem cadeira vazia no salão. Meu Deus. Então vamos trabalhar, gente. Quem que... Oi? Não. Vou no atendimento, vou trabalhar no atendimento, porque tem 10 já para atendimento, tá? A gente continua estudando mais. Podemos ler? Podemos fazer a leitura?